Oi pessoal, boa tarde. Aqui é a Irene Rodrigues do canal As Belezas de Goiás e eu tô aqui bem de frente à Igreja Matriz de Santana, da cidade de Goiás, né? É a primeira igreja que foi erigida aqui na época da colonização, né? A primeira igreja que foi construída era uma capela pequena, né? E como ela era uma capela muito pequena, ela não conseguia atender às necessidades, né, da população local. E ela foi construída a pedido, né, do Bartolomeu Bueno da Silva e foi ampliada, né, a pedido do ouvidor Manuel Antunes da Fonseca, que viu a necessidade de ampliar para atender a necessidade, né, o crescimento populacional, pois a capela ela não suportava o número de pessoas, né? Assim, um novo projeto foi feito, né, para a capela, para que ela se tornasse imponente, né? Ela deveria, né, ser uma réplica bem parecida com a catedral já existente no Rio de Janeiro. No entanto, faltaram os recursos, né? E a igreja ela foi construída de forma precária. Por conta disso, no ano de 1759, o teto dela desabou, né? Então, existe até uma hipótese de que essa igreja ela tenha sido amaldiçoada, né? Porque no ano de 1782, ela sofreu um novo desmoronamento, né? Então, acabou virando uma lenda local, né? Uma possível maldição lançada sobre essa igreja, né? Que são relatos contados pelos antigos. Né? Então, como vocês podem ver, aquela parte de cima da igreja ali, ela não foi totalmente terminada, porque conta-se, né, que se terminasse de construir a igreja, né, até rebocar, terminar tudo, ela podia sofrer novamente essa maldição, né, e talvez, quem sabe, até ser destruída novamente. Então, essa parte aí, ela ficou sem essa parte aí do reboco, né, da igreja. Olha, ela é bem imponente, ela é uma igreja bem grande, né? E eu vou entrar lá, pessoal, para poder mostrar para vocês, né? Algumas intervenções, né? Sofridas ao longo do tempo aí, né? Nessa igreja. Vou mostrar para vocês. Olha aqui a parte de fora, né? Da igreja aqui, depois da restauração, né? Eles deixaram evidente aqui, né? No processo de restauração, mostrando aqui para vocês aqui a arquitetura, né, que é toda feita de pedra. É uma igreja muito alta, né, e eu sou pequenininha, tô quase deitando no chão aqui para mostrar para vocês, né. Então aqui é a calçadaria inicial, né, aquela pedra ali também é bem antiga, ó, desde criança que eu me lembro desse banco de pedra ali, né. E aqui, pessoal, com o processo de restauração ocorrido, esse portal aqui, que antes não existia, né? Esse elemento foi colocado aqui, né? No último processo de restauração. E aqui também houve essa modificação do piso, né? Que o original não era assim, né? Então foi totalmente modificado, acredito eu, né? Que tenha sido para facilitar a limpeza, né? Ou melhorar mesmo a estética da igreja, né? Só sei que foi modificado. E aqui, pessoal, é uma pia batismal, é onde as criancinhas, né, são batizadas. Essa igreja, os processos de restauração, como a gente pode ver aqui, né, a própria paróquia, né, acabou bancando os processos de restaurações anteriores aqui dessa igreja, né. Aqui, pessoal, a gente pode ver os elementos construtivos aqui, né? Toda feita em tijolinho, né? Apesar dela ter sido construída no século XVIII, né? Ela já foi construída já com tijolo, né? Com tijolo e massa de barro, né? E aqui, nos processos de restauração, né? Foi deixado evidente aqui para mostrar para vocês, pelo menos a metade dessa igreja, das paredes dessa igreja aqui, né, do lado de fora aqui, por dentro tem essas sustentações de tijolinho, mas o alicerce dela, as paredes dela toda de pedra, gente. Aqui o calçamento anterior, deixaram aqui para mostrar, né, o calçamento aqui de pedra, que depois foi modificado, né, então vários elementos
foram colocados aqui. E aqui, pessoal, é uma igreja muito bonita. Olha os elementos construtivos, né? Mostrando aqui, pessoal, para quem gosta de história, né? E para quem gosta de arquitetura também. Olha lá o vitral, que bonito, né? Olha que bonito. Olha o tamanho, a dimensão dessa catedral. Olha só, pessoal, banco todo de madeira, ali uma imagem, né, de Nossa Senhora. Aqui, pessoal, nesse lugar aqui, ó, era onde a banda de música ficava para tocar os motetos, as retretas, né, na época da Semana Santa. É onde o coral também, né, se coloca para poder cantar, né. Então, assim, é uma igreja bem ampla, né, bem grande. E ali, pessoal, né, além do piso, além desse portal, né, que eles colocaram ali também, ali a gente pode ver também uns elementos novos, né, que são esses elementos aqui, que são de mármore, né, uns assentos aqui, né, achei até interessante, nunca tinha visto isso. Ali tem uns murais, né, os murais ali, pintura ar fresco, bem parecido com a Igreja do Rosário, apesar que foram artistas diferentes, né, da Igreja do Rosário, né, não foi o Frei Confalone, né. Aqui, gente, eu vou ficar devendo para vocês, esqueci, deu um branco aqui, esqueci o nome do artista, né, que pintou isso aqui. Olha aqui, pessoal, de mármore, ali a imagem de Nossa Senhora de Santana. Olha os elementos, olha, para quem é amante da arquitetura, pessoal. Agora aqui, pessoal, nessa parte aqui, são os túmulos, né? Porque antigamente, como já citei em outros vídeos, né? Antigamente os clérigos, né? Ou as pessoas mais importantes da época das irmandades, né? Eram sepultados no entorno das igrejas e os clérigos dentro da igreja, né? Então aqui a gente pode ver, né, o Dom Prudêncio, aqui, né, tem Francisco Pereira, ali na frente eu não consigo ler porque tá meio longe, eu não vou subir nos túmulos, né? Domingos, né, Frei Dom Tomás, Dom Abel, né? Então aqui são os túmulos, né, das pessoas que foram sepultadas aqui dentro da igreja, nessa parte aqui, né? Então, pessoal, aqui, né, as pessoas vêm, né, durante o dia, alguns fiéis vêm para poder rezar o terço, né? São as pessoas que são católicas, né? Vêm para manifestar a religiosidade, né, aproveitando dessa paz, dessa calmaria, né, desse ambiente sagrado, para poder fazer seus pedidos, né, suas orações, intercessão, né, dos santos católicos. Olha, pessoal, que bonito, ó. Olha a arquitetura, pessoal. Olha que lindo. Olha que lindo, ó. Muito bonito, né? Olha o teto, pessoal. Olha como é feito, né? Aqui, pessoal, é a parte da sacristia. Eu não vou entrar porque eu não pedi autorização, né, das pessoas aqui para entrar, né? Eu não sei. Eu nunca entrei aqui, pessoal. Vou só aqui na portinha, né? Eu nunca entrei, eu não pedi ninguém autorização para entrar, eu não gosto de invadir, né, a privacidade, não gosto de desrespeitar os ambientes que eu filmo, né, por isso eu não vou entrar, mas tem muita coisa aqui para ser mostrada, né, pessoal, para vocês, sem a necessidade de invasão, né. Olha, né, como que é bonito, né, pessoal, não posso fazer um vídeo muito longo, né. Então, pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês, né, que na época em que foi pedido para ampliação dessa igreja, isso aconteceu devido ao crescimento de números de fiéis, né, da igreja, das irmandades, né, pois no início do século XIX, pessoal, já existia 4 irmandades atuantes aqui nessa igreja. Daí foi pedido, né, para construir outras igrejas para distribuir
as irmandades em outras igrejas, né? Na época já existia, né, a Irmandade do Santíssimo Sacramento, né, a Irmandade de Santana, Irmandade de Santo Antônio dos Pilares, dos militares e empregados públicos. Eu falei pilares, pessoas, mas é a Irmandade de Santo Antônio dos Militares e empregados públicos, a Irmandade de Nosso Senhor dos Passos, né? E aí foram construídas outras igrejas já no século XVIII, né? E algumas irmandades foram transferidas para essa igreja, né? Foi construída a Igreja de São Francisco, a Igreja da Boa Morte, a Igreja do Carmo e muitas outras igrejas, né? Porque somando no total, pessoal, aqui no Centro Histórico, conta com 8 igrejas católicas erigidas nesse período, né? 8 igrejas católicas, né? Então, as irmandades foram distribuídas. Apesar que só as igrejas que eram mantidas pela coroa portuguesa é que tinha irmandades, né? Aí teve a Igreja do Rosário, que também, né, foi reconstruída, demolida e reconstruída, né? E tinha a Irmandade dos Pretos, né? Mas eles participavam só lá da Igreja do Rosário, porque aqui, né, tinha as irmandades que podiam participar e não era qualquer pessoa, quaisquer pessoas que podiam participar, era só a elite mesmo, né? As pessoas da época que tinham condição de bancar, né, de pagar os dízimos para a igreja, né? Então não era qualquer pessoa. Bom, pessoal, o meu vídeo de hoje é esse e eu espero que vocês gostem, né? Gostaria de contar muito mais história para vocês de Goiás, da minha cidade, né? Mas cada um dos vídeos eu vou contando um pouquinho para vocês, né? Da história, né? E eu espero que vocês gostem, né? Porque eu faço com muito prazer, né? E aqui, pessoal, eu tô aqui, ó, no Centro Histórico aqui, ó, especificamente na Praça do Coreto. A gente chama de Praça do Coreto, né? Essa praça já recebeu tanto nome, Praça da Liberdade, Praça do Coreto, né? Tantos nomes. Aí, pessoal, ó, a igreja matriz é essa. E eu espero que vocês curtam meu vídeo, compartilhem, se inscrevam para que o YouTube possa entregar para mais pessoas, né? Esse é o meu vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus, né? E tchau. Aqui é o Palácio Conde dos Arcos, pessoal. Bem na lateral da igreja. Olha que lindo. Fiquem com Deus e tchau.